Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre um conteúdo da prova do concurso da EAOAR para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. Deve saber que metade da prova são de assuntos específicos da sua engenharia e essa aula é um desses assuntos. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E dá uma olhada depois no primeiro link da descrição desse vídeo que a gente deixou um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas anteriores, um cronograma de estudos que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, bem-vindo ao curso de preparação para concursos em que são exigidos conhecimentos em engenharia civil. Na aula 1, iremos estudar o fator de redução local Q, utilizado no dimensionamento de elementos de aço à compressão. Para aproveitar ao máximo o conteúdo, sugerimos que sejam seguidos os itens a seguir. A NBR 8800 estabelece os critérios a serem adotados no projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. O item 5.3 dispõe sobre peças comprimidas. A condição de segurança a ser seguida é que os esforços de compressão solicitantes devem ser menor ou iguais aos esforços de compressão resistentes, sendo a força de compressão axial igual a Xi vezes Q vezes a área de aço bruta vezes a resistência ao escoamento do aço dividido pelo coeficiente de ponderação do esforço resistente, onde Xi é um fator de redução associado à resistência à compressão. Q é um fator de redução associado à flambagem local. Os coeficientes de ponderação a serem adotados no cálculo da força resistente estão dispostos no item 4.8.2.3, conforme apresentado pela tabela. Para combinações normais, o coeficiente associado ao escoamento, flambagem e estabilidade gama A1 deve ser tomado igual a 1.1, enquanto que, para a ruptura, o coeficiente de ponderação gama A2 deve ser igual a 1.35. Já para combinações especiais ou de construção, o coeficiente relacionado ao escoamento continua sendo 1.1 e para a ruptura 1.35. Para combinações excepcionais, o coeficiente relacionado ao escoamento deve ser igual a 1 e relacionado à ruptura igual a 1.15, onde ele funciona como um coeficiente de minoração da força resistente característica. O item 5.3.4 da NBR 8800 estabelece a limitação do índice de esbeltez para barras comprimidas de aço. Segundo a norma, o índice de esbeltez das barras comprimidas não deve ser superior a 200. Isso tanto na direção de X como na direção de Y, sendo que o índice de esbeltez é dado pelo coeficiente de flambagem K vezes o comprimento destravado na direção considerada, dividido pelo raio de giração em torno do eixo oposto, sendo que para o índice de esbeltez na direção de X, utiliza-se o raio de giração em torno de Y, e na direção de Y,
utiliza-se o raio de giração em torno de x, ambos os valores devendo ser menores ou iguais a 200. Além disso, o índice de esbeltez limite é dado como a raiz quadrada de π vezes o módulo de elasticidade do aço dividido pela tensão de escoamento do aço. Barras compostas, formadas por dois ou mais perfis trabalhando em conjunto, em contato ou com afastamento igual à espessura de chapas espaçadoras, devem possuir ligações entre esses perfis a intervalos tais que o índice de esbeltez L sobre R de qualquer perfil entre duas ligações adjacentes não seja superior a 0,5 do índice de esbeltez da barra composta igual a KL sobre R. Para cada perfil componente, o índice de esbeltez deve ser calculado com o seu raio de giração mínimo. Adicionalmente, pelo menos duas chapas espaçadoras devem ser colocadas ao longo do comprimento, uniformemente espaçadas. O índice de esbeltez máximo, tomado em relação ao raio de giração mínimo, deve ser menor ou igual à metade do índice de esbeltez em relação à barra composta máximo. Então, o raio de giração nesse caso aqui também tem que ser utilizado como um mínimo. O anexo F da norma dispõe sobre o fator de redução local Q. Elementos que fazem parte das seções transversais usuais são classificados como AA e AL. Elementos AA são aqueles com duas bordas longitudinais vinculadas. Já os elementos AL possuem apenas uma borda longitudinal vinculada. As barras submetidas à força axial de compressão, nas quais todos os elementos componentes da seção transversal possuem relações entre largura e espessura que não superam os valores limites da tabela apresentada no anexo F, tem um fator de redução total Q igual a 1. Caso contrário, o fator de redução Q é dado pela equação apresentada, onde Q é igual a Qs vezes Qa. Observação. A. Se a seção possuir apenas elementos AL, então Q é igual a Qs, que é o fator de redução em relação a esse tipo de elemento. Já se a seção possuir apenas elementos do tipo AA, então Q é igual a Qa, sendo que A o fator relacionado a esse tipo de elemento. Observação 2, importante. Seções tubulares circulares devem ter o coeficiente Q determinado de acordo com o item F.4. Os valores do índice de esbeltez dos elementos que constituem os perfis de aço são calculados em função da largura do elemento e da sua espessura. Portanto, λe para a alma do perfil I, por exemplo, é igual à altura do perfil, da alma do perfil, dividido pela espessura da alma. Já para o índice de esbeltez em relação à mesa do perfil I, pega-se a metade da largura da mesa dividido pela espessura da mesa. Já o valor limite de esbeltez, λe', é calculado em função das propriedades do aço, como módulo de elasticidade e a tensão de escoamento, e coeficientes ligados ao tipo do elemento, se ele é AA ou AL, conforme apresentado pela tabela
F1. Então, para elementos do tipo AL, existem 4 grupos distintos, 3, 4, 5 e 6, onde cada um desses grupos possui elementos com diferentes descrições. Como, por exemplo, para mesas de seções I, H, T ou U, abas de cantoneiras ligadas continuamente ou projetadas de seção I, H, T ou U, laminadas ou soldadas, além de chapas projetadas de seção I, H, T ou U, laminadas ou soldadas. Aqui está o exemplo, alguns exemplos dos elementos. O índice de esbeltez limite é igual a 0,56 raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento do aço. Outro exemplo, o grupo 5, para mesas de seções I, H ou T soldadas, conforme apresentado pelos exemplos. O índice de esbeltez limite é igual a 0,64 raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela razão entre a tensão de escoamento pelo coeficiente Kc, que será definido posteriormente. Observação: para elementos não enrijecidos, que possuem uma borda apoiada e a outra livre, o coeficiente Qs é obrigatoriamente menor que 1, sendo a tensão podendo ser aproximada por uma tensão média de valor igual a Qs vezes a tensão máxima que age sobre o elemento. Já para elementos do tipo AA, os valores de limites, também retirados da tabela, variam de acordo com o grupo ao qual o elemento está situado. Como, por exemplo, para almas de seção I, H ou U, mesas ou almas de seção caixão, e todos os demais elementos que não se integram no grupo 1, a tensão limite é dada por 1,49 vezes a raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento do aço. Nesses casos, ambos os lados dos elementos estão apoiados. Além disso, para elementos não enrijecidos, QA é obrigatoriamente menor que 1. E a tensão pode ser aproximada, a tensão que age sobre o perfil pode ser aproximada conforme apresentado pela figura, onde a distância BE corresponde ao valor de QA vezes a distância total. O anexo F2 dispõe sobre o cálculo do coeficiente Qs para os elementos AL. De acordo com o grupo ao qual o elemento AL está inserido, o coeficiente Qs varia em relação aos limites do índice de esbeltez do elemento considerado. Nas aulas posteriores, veremos que, a partir desses limites, esses elementos podem ser classificados como compactos ou esbeltos. Porém, por hora, basta sabermos que, para cada elemento presente em cada um dos grupos, o valor de Qs muda em função dos limites do índice de esbeltez, podendo ser utilizado um tipo de equacionamento, como por exemplo para elementos AL do grupo 3, ou outro tipo de equacionamento, como por exemplo para elementos AL do grupo 4. Já para os elementos tipo AL, pertencentes aos grupos 5 e 6, deve-se fazer uso dessas formulações
apresentadas, né? Mais uma vez, em função do índice de esbeltez desses elementos, dentro de cada um dos limites, que leva em consideração as propriedades do aço em si, né? Que é o módulo de elasticidade e a tensão de escoamento. Além disso, o coeficiente Kc ele é calculado em função da altura da alma desse elemento dividido pela espessura da alma, devendo estar limitado a ser maior ou igual a 0,35 e menor ou igual a 0,76. O anexo F.3 dispõe sobre o cálculo do fator de redução QA para elementos do tipo AA. O fator de redução para seções transversais AA, QA, é dado pela razão entre a área efetiva do elemento dividido pela área da seção bruta do elemento. E aqui uma observação importante: se existirem dois ou mais elementos do tipo AA com fatores de redução QA diferentes, deve-se adotar o fator o menor entre esses fatores para o dimensionamento do elemento. Além disso, a área efetiva da seção transversal ela é dada pela subtração da área da seção bruta menos o somatório dos elementos que compõem a seção transversal, sendo BI a largura desse elemento menos BIEF, que é a largura efetiva do elemento, multiplicado pela espessura do elemento, onde a largura efetiva, BIEF, é igual a essa expressão apresentada, devendo ser essa largura, obviamente, menor ou igual à largura do elemento. Além disso, a tensão atuante que aparece na equação pode ser calculada por essa expressão, onde aplica-se o fator de redução à tensão de escoamento do aço, sendo esse fator de redução calculado adotando Q igual a 1, no equacionamento que veremos posteriormente. De forma conservadora, pode-se adotar, entretanto, essa tensão igual à tensão de escoamento do aço. Vamos à resolução de um exemplo que tem por objetivo a verificação de um perfil de aço quanto à compressão. Enunciado: verificar se o perfil HP310-93 é adequado ao sistema estrutural esquematizado a seguir. Então, aqui temos a nossa esquematização da configuração para esse perfil, né? Os dados disponíveis são o aço do tipo ASTM-A 572 graus 50, com tensão de escoamento igual a 34,5 kN por centímetro quadrado. O perfil é o HP 310-93, com área da seção bruta, igual a 119,2 centímetros quadrados. O raio de giração na direção de X igual a 12,85 centímetros. Na direção de Y igual a 7,32 centímetros. A espessura da alma igual a 13,10 milímetros. Espessura da mesa igual a 13,10 milímetros. A largura da mesa, a largura total da mesa, igual a 308 milímetros. E a altura total do perfil
D igual a 303 milímetros, sendo o coeficiente de ponderação para combinação normal igual a 1,4 e para a combinação de esforços variáveis também igual a 1,4. Então, no esquema temos um perfil solicitado por uma carga característica proveniente da combinação normal igual a 300 kN e proveniente da combinação de esforços variáveis igual a 1070 kN, onde em A temos que o comprimento destravado do perfil é igual a 500 centímetros e em B temos que esse perfil possui uma contenção lateral e comprimentos destravados iguais a 500 centímetros cada uma dessas partes do perfil, né? Já na outra direção, esse perfil não possui travamento e tem comprimento destravado igual à soma dos comprimentos na outra direção. Então, o nosso objetivo é calcular a força normal de cálculo resistente para esse perfil sob essas configurações. Aqui temos os dados disponibilizados no enunciado. O primeiro passo é calcular a força normal solicitante de cálculo que atua sobre esse perfil. Então, a combinação é realizada pela soma entre os esforços permanentes diretos e o esforço variável que age sobre esse perfil, né? Aqui é a configuração de carregamento do perfil. Então temos que calcular essa força normal solicitante de cálculo. Simplesmente multiplica-se o valor do característico de cada uma dessas solicitações pelo seu coeficiente de ponderação. Nesse caso, 1,4. Resultando em um valor de força normal solicitante de 1.918 kN. Então devemos verificar a esbeltez de cada um dos elementos desse perfil. Então, em relação à mesa, a mesa é um elemento do tipo AL, né, onde apenas um dos lados está apoiado. A esbeltez é dada pela largura total dessa mesa, que no enunciado é nos dado 308 milímetros, dividido por 2, né? Largura total dividido por 2, dividido pela espessura da mesa, resultando então em 11,76. Esse valor, conforme vimos na tabela F.1, deve ser menor ou igual a 0,56 raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, que é igual a 13,48. Vamos ver o porquê desse OK aqui. Mas por enquanto, OK. Então, em relação à alma, temos que a esbeltez da alma é dada pela altura da alma dividido pela espessura da alma. No enunciado, é nos dado a altura total do perfil. Então, a altura da alma é simplesmente a altura total menos 2 vezes a espessura das mesas. Nesse caso, a espessura é uma só para as duas mesas. Então, esbeltez da alma é igual a 21,30. Devendo ser menor ou igual a 1,49, é um dos limites, né, da esbeltez, vezes raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, e esse valor é igual a 35,87. OK também. Mas por que OK? Já que
essas SBUTs foram menores do que os limites inferiores, quer dizer que nós podemos considerar o fator de redução Q igual a 1. Portanto, podemos dar prosseguimento ao cálculo do esforço da força normal resistente de cálculo. Então, no enunciado, nos diz que devemos verificar o perfil em dois casos. No caso A, temos um perfil simplesmente apoiado, biapoiado, né, com um comprimento de travado igual a 500 centímetros para esses dados, né, de área e raio de giração. Então, primeiramente, devemos verificar a esbeltez desse perfil. Iniciamos com o cálculo da esbeltez limite, sendo igual a raiz quadrada de π² vezes o módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento do aço. Então, essa esbeltez limite é igual a 75,6. Posteriormente, devemos calcular a esbeltez tanto na direção de x quanto na direção de y. A esbeltez na direção de x é igual ao comprimento destravado em x dividido pelo raio de giração ou ao entorno de y ou na direção de x. Depende muito do perfil, né, da nomenclatura utilizada. Nesse caso, é na direção de x. Então, o valor de esbeltez na direção de x é igual a 38,91, que é menor do que a esbeltez limite. Então, até aí, tudo bem. Também calculamos o índice de esbeltez reduzido, porque ele será necessário para utilizarmos esse valor no ábaco referente ao coeficiente de redução global, né, como veremos posteriormente. Então, esse índice de esbeltez reduzido é igual ao índice de esbeltez na direção de x dividido pelo índice de esbeltez limite, que é igual a 0,51. Então, fazemos o mesmo na direção de y, né? Comprimento destravado na direção de y. Nesse caso, não há contenção lateral, então é o mesmo comprimento, dividido pelo raio de giração, igual a 68,31, menor do que o índice de esbeltez limite, ok? E calculamos também o índice de esbeltez reduzido na direção de y. Então, como eu disse, utilizamos o ábaco para o coeficiente de redução global e utilizamos o índice de esbeltez reduzido como entrada nesse ábaco para obtermos o x, né? Então, basta para o índice de esbeltez reduzido em x, temos 0,51. Então, subimos até a curva do gráfico, rebatemos para o eixo y, encontramos o valor de mais ou menos ali 0,89, né? Mesma coisa para o índice de esbeltez reduzido em x, em y, desculpe. Então, 0,9, rebatemos para o eixo y e encontramos ali um valor em torno de 0,71, que será utilizado na fórmula para o cálculo da força resistente de cálculo, né? Então, encontramos dois valores, 0,89 e 0,71. Devemos utilizar aquele valor que nos remete à condição mais crítica do perfil, que nesse caso é o menor valor, que é igual a 0,71. Então, substituindo os valores, encontramos um valor resistente ao esforço normal igual a 2.654,37 kN, que é maior do que o valor solicitante de esforço normal, que é igual a 1.918 kN. Portanto, o caso A está verificado e o perfil atende às condições de segurança da norma. A segunda verificação do perfil
é o caso B, onde possui um travamento lateral na direção de y, conforme o enunciado. Então, devemos começar calculando o índice de esbeltez limite, né? Ele não é alterado, uma vez que ele é dado em função das propriedades do aço. Então, continua tendo o valor de 75,6. E devemos calcular os índices de esbeltez tanto na direção de x quanto na direção de y. Como podemos ver, dessa vez, na direção de x, o comprimento destravado é diferente do comprimento destravado na direção de y, uma vez que não existe contenção lateral pontual aqui. Então, esse comprimento é a soma de 500 mais 500 igual a 1000. Portanto, dividido pelo raio de giração em x, o valor do índice de esbeltez resulta em 77,82. Mais uma vez, calculamos o índice de esbeltez reduzido, que é igual a 1,03. Podemos ver que, dessa vez, o índice de esbeltez em x ficou um pouco maior do que o índice de esbeltez limite do perfil. Já na direção de y, temos que o comprimento destravado é igual a 500 centímetros. Dividido pelo raio de giração, encontramos o valor do índice de esbeltez igual a 68,31. Com o cálculo do índice de esbeltez reduzido, obtivemos o valor de 0,90. Mais uma vez, utilizamos o ábaco para encontrarmos o fator de redução global da estrutura do perfil. Então, a partir do índice de esbeltez reduzido, no caso, para y 0,9, sobe até a curva, rebate no eixo, igual 0,71. Para x, reduzido igual a 1,03, sobe até a curva, rebate no eixo y, fator de redução igual a 0,64. Veja que a reta ela ficou um pouco abaixo da metade aqui dos valores entre 0,6 e 0,7. Então, deve-se utilizar um valor coerente. Não podemos utilizar 0,65 ou 0,60, por exemplo. Tem que ser um valor intermediário. Como está mais próximo da metade, utilizamos 0,64. Então, o fator de redução crítico será o menor. Nesse caso, foi para x, 0,64. Substituímos na formulação para o cálculo da força resistente e encontramos um valor de força resistente igual a 2.392,67 kN, que também é maior do que o esforço solicitante de cálculo, 1.918. Portanto, o perfil atende à condição de segurança da norma. Na aula 2, iremos estudar o fator de redução global, Xi, no dimensionamento de elementos de aço à compressão. Para aproveitar ao máximo o conteúdo, sugerimos que sejam seguidos os itens a seguir. O item 5.3.3 da NBR 8800 dispõe acerca do fator de redução global Xi, um fator associado à resistência à compressão. Como vimos do exercício anterior, Xi pode ser calculado a partir do índice de esbeltez reduzido, λ0. Para λ0 menor ou igual a 1,5, o fator de redução global pode ser obtido através dessa expressão, onde x é igual a 0,568 elevado a λ0 ao quadrado. Já para λ0 maior que 1,5, x é calculado por essa expressão, onde o fator de redução é igual a 0,5
0,877 dividido por lambda zero ao quadrado, onde o índice de esbeltez reduzido é dado pela razão entre o índice de esbeltez do elemento dividido pelo índice de esbeltez limite, sendo igual a raiz quadrada de Q vezes a área da seção bruta vezes a tensão de escoamento do aço dividido por NE. Observação. Para o valor de x, pode ser obtido o valor de x, como vimos do exercício anterior, da aula passada, pode ser obtido através do gráfico se o lambda zero for menor ou igual a 3, ou a partir da tabela 4, presente na NBR 8800. NE é a força axial de flambagem elástica, apresentada no anexo E da norma. Para seções com dupla simetria ou simétricas em relação a um ponto, a flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia da seção transversal, tanto na direção de x como de y, é dado pelas expressões apresentadas, onde a força axial de flambagem elástica é igual a π² vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia na direção considerada, dividido por K, um coeficiente relacionado ao tipo de apoio do elemento, o comprimento na direção considerada elevado ao quadrado. Já a flambagem por torção em relação ao eixo longitudinal Z, NEZ, é calculada em função do raio de giração polar ao quadrado, do módulo de elasticidade, da constante de empenamento da seção CW, do coeficiente Kz, do comprimento na direção, do módulo de elasticidade transversal do aço, G, e da constante de torção da seção transversal, J, sendo o raio de giração polar igual à expressão apresentada, calculada em função do raio de giração nas duas outras direções, x e y, e dos centros de cisalhamento em relação ao centro de gravidade da seção em cada direção. Para seções monossimétricas, exceto o caso de cantoneiras simples, a flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia x da seção transversal é igual à expressão apresentada para NEx, calculada em função do módulo de elasticidade, do momento de inércia, do coeficiente K e do comprimento em relação ao eixo. Já a flambagem elástica por flexo-torção, representada por NEYZ, é calculada em função da força axial de flambagem elástica na direção de Y e de Z, do centro de cisalhamento Y0 e do raio de giração polar R0. Caso esses esforços ocorram no eixo Y, basta trocar os índices x por y e y por x, vice-versa. Para seções assimétricas, exceto o caso de cantoneiras simples, NE é dado pela menor raiz da equação cúbica, apresentada a seguir. Para o caso de cantoneiras simples, NEx é calculado em função do módulo de elasticidade, do momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo que passa pelo centro geométrico e é paralelo à aba conectada, e do comprimento de flambagem equivalente, calculado como Kx1 vezes Lx1, dado pelo anexo E, ponto 1.4.2,
ou anexo E, ponto 1.4.3 da NBR 8800, o que for aplicável. Como foi dito, o coeficiente K de flambagem é apresentado pela tabela E.1 e é dado em função do tipo de apoio, da configuração de apoio do elemento. Então, para elementos biengastados, os valores teóricos de Kx ou Ky é igual a 0,5 e os valores recomendados pela norma 0,65. Já para elementos engastados e livres, por exemplo, o valor de Kx ou Ky passa a ser igual a 2, com valor teóricos, e valores recomendados de 2,1. Então, esses valores, a depender do tipo de configuração, têm a função de minorar ou majorar o comprimento de flambagem. O item E.2.2 do anexo E apresenta as disposições acerca do coeficiente de flambagem por torção. O coeficiente de flambagem por torção, Kz, função das condições de contorno, deve ser determinado por análise estrutural ou, simplificadamente, tomada igual a condição A. Quando ambas as extremidades da barra possuírem rotação em torno do eixo longitudinal impedida e empenamento livre. Kz deve ser tomado como igual a 1. Condição B. Quando uma das extremidades da barra possuir rotação em torno do eixo longitudinal e empenamento livres, e a outra extremidade, rotação e empenamento impedidos. Neste caso, Kz deve ser considerado igual a 2. Cada uma das condições estão apresentadas pela figura A e figura B. Como já vimos na aula anterior, o índice de esbeltez limite das barras comprimidas não deve ser superior a 200, sendo o índice de esbeltez limite dado pela raiz quadrada de π² vezes o módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, e o índice de esbeltez do elemento dado em função do comprimento de flambagem KL dividido pelo raio de giração, devendo este ser menor ou igual a 200. Com os conhecimentos adquiridos das aulas 1 e 2 acerca de elementos de aço submetidos a esforços de compressão, vamos resolver o exercício 10, questão 10, retirado da prova do concurso da Marinha, cargo Engenharia Civil, ano 2019. O enunciado. Um pilar de aço com seção H, em aço com Fy igual a 250 MPa, tensão de escoamento, deverá ser utilizado para suportar as vigas V1, apresentada na figura, e V2, que também se apoiam em paredes de um edifício. O edifício pode ser considerado uma estrutura indeslocável. Sobre a viga V1, existe uma carga móvel com valor Fk igual a 400 kN. O peso próprio dos elementos de aço é pequeno frente a essa carga e poderá ser desconsiderado. Com base no exposto, determine um perfil H com esbeltez de mesas inferiores a 12 e esbeltez de alma inferiores a 25. Então, esses limites são impostos pelo projeto. Com esses valores de esbeltez, pode-se garantir que não há flambagem local de mesa e de alma. Informação importante, porque é -1 a verificação que deve ser feita. Sabendo que o detalhamento das ligações é tal que todas podem ser consideradas articuladas. Os dados. As linhas tracejadas indicam barras de travamento horizontais que resistem à tração e compressão. Portanto, não há torção nesses elementos. Além disso, ele dá a expressão para o cálculo da força resistente, dá o formato do perfil, perfil H,
A expressão para o cálculo de lambda zero, que é o índice de esbeltez do elemento dividido pelo índice de esbeltez limite, e o módulo de elasticidade do aço, igual a 200.000 megapascal. Deve ser adotado ainda um γF igual a 1,4. Então aqui temos as disposições construtivas apresentadas pela figura. Então, esse pilar P1 que deve ser dimensionado. Então, vamos começar fazendo o levantamento do carregamento que solicita esse elemento, né? Esse pilar. Então, temos aqui o diagrama de corpo livre da viga que se apoia diretamente sobre o pilar. No eixo aqui perpendicular à nossa tela, temos também a outra viga apoiada sobre essa. Entretanto, só o carregamento móvel que o enunciado anuncia está aqui no diagrama, uma vez que foi dito que o peso próprio dos elementos não deveria ser considerado. Então, para esse elemento, devemos calcular a ação sobre o pilar, que a partir das equações de equilíbrio, temos que a reação de apoio nesse pilar, que será a carga que ele vai receber, é igual a 400 vezes o comprimento da viga, 10, dividido pela distância entre os apoios, entre a extremidade direita e o apoio que estamos calculando a reação. Nesse caso, 8 metros. Portanto, a ação sobre esse pilar, característica, valor característico de compressão, na verdade de esforço normal, 500 kN. Então, a força normal solicitante de cálculo será o valor característico multiplicado pelo coeficiente de ponderação, nesse caso 1,4. Portanto, uma força normal solicitante de cálculo igual a 700 kN. Então, uma vez feito o levantamento da solicitação que age sobre esse pilar, devemos calcular, verificar os elementos que compõem esse perfil, no caso a mesa, as mesas e a alma do perfil, através da avaliação do índice de esbeltez de cada elemento. Então temos aqui os dados do aço, com tensão de escoamento igual a 250 megapascal ou 25 kN por metro quadrado ou centímetro quadrado, e o módulo de elasticidade igual a 200.000 megapascal ou 20.000 kN por centímetro quadrado. Com eles, nós calculamos a esbeltez limite para cada um dos elementos que compõem o perfil. A mesa, que é um elemento do tipo AL, onde apenas um dos lados está apoiado, e a alma, onde os dois lados estão apoiados. Pela própria imposição de projeto, diz que o índice de esbeltez tanto da mesa quanto da alma devem ser menores que os valores estabelecidos para que sejam evitadas tanto a flambagem local da mesa quanto da alma. Nesse caso, o índice de esbeltez eles devem ser menores que 12 para a mesa e menor do que 25 para a alma. Então, calculando os limites para cada um desses elementos apresentados pelo equacionamento apresentado na tabela F.1 da norma, chegamos aos valores de 13,48 para a mesa e 35,87 para a alma. Portanto, pela imposição do projeto, esses índices de esbeltez não vão ultrapassar o limite estabelecido pela NBR 8800. Com isso, podemos afirmar que o fator de redução local, Q,
pode ser tomado como igual a 1, já que esses índices não ultrapassam o limite inferior estabelecido pela norma. Com isso, vamos realizar o pré-dimensionamento do nosso perfil. Por critério de segurança, sabemos que a força resistente normal deve ser maior ou igual à força solicitante. Nesse caso, encontramos o valor de 700 kN. Portanto, podemos igualar essas forças para que possamos realizar o pré-dimensionamento desse perfil através da área mínima de aço para resistir a esse esforço. Então, temos todos os dados, né? O coeficiente de ponderação, a força resistente, o fator de redução Q, a tensão de escoamento do aço, e falta calcularmos ou obtermos o fator de redução global do nosso perfil, né? Para isso, a questão nos dá a tabela, na verdade, o gráfico da curva desse fator de redução. Então, devemos arbitrar um valor que esteja dentro desse limite aqui de lambda reduzido de 0 a 3, né? Veja que, a partir de certo ponto, a partir de 1,5 mais ou menos, ocorre a inversão dessa curvatura. Valores do fator de redução global além desse ponto, nós acabamos subestimando muito a capacidade resistente do nosso perfil, de forma que o pré-dimensionamento resulta em uma área de aço muito grande, né, havendo um desperdício econômico. Então, é aconselhável que se arbitre valores intermediários na parte descendente, aqui na primeira metade da curva desse fator de redução. Então, para isso, vamos arbitrar o valor aqui de 0,6 e calculamos a área mínima para resistir a esse esforço de 700 kN, que é igual a 51,33 centímetros quadrados. Então, aqui temos o nosso seção transversal genérica para o nosso perfil e devemos, então, obter esses parâmetros dimensionais dessa seção. Então, para se atingir um valor igual ou superior que essa área mínima, vamos arbitrar aqui um valor de espessura de alma igual a 10 milímetros, espessura da mesa também igual a 10 milímetros. Esses valores aqui, pessoal, é com base em experiência mesmo. BF. E também tentando ser coerente com as escolhas, né? BF, que é a largura da mesa, igual a 200 milímetros. A altura da alma, igual a 180 milímetros, o que resulta em uma área de aço de 58 centímetros quadrados, que é maior que a área mínima calculada. Então, valores em pré-dimensionamento, o engenheiro deve ter valores esperados ou valores que normalmente ocorrem, seja no cálculo de estruturas ou qualquer área da engenharia, com base na experiência do profissional. Então, uma vez pré-dimensionado esse perfil, devemos mais uma vez verificar se ele atende às condições de esbeltez estabelecidas no projeto e também se ele resiste ao esforço solicitante, né? Então, mais uma vez, temos aqui os dados do aço, os dados das da seção que nós arbitramos. Devemos calcular o índice de esbeltez do elemento, que é igual ao coeficiente K vezes L, que é o comprimento de flambagem, dividido pelo raio de geração, que deve ser menor que 200. O raio de geração
é igual à raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. E para esse tipo de perfil H, temos que o momento de inércia, podemos dividir o perfil em seções retangulares, e cada seção pode ter o momento de inércia calculado como a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, com base na disposição das dimensões, sabemos que a direção crítica é aquela onde a inércia terá o menor valor, de modo que, quando for feita a verificação do índice de esbeltez, teremos o maior valor de índice de esbeltez. Então, se para a menor inércia nós conseguirmos verificar um resultado positivo para o índice de esbeltez, esse valor também será atendido para a maior inércia. Então, calculando a inércia em Y, temos que a inércia da alma é igual a 1,5 centímetros a quarta, e a inércia das mesas, por isso multiplicado por 2, é igual a 4.000 dividido por 3. Esse valor foi deixado aqui em fração para que seja facilitada a soma aqui, para encontrar a inércia total. Lembrando que o cálculo dessa inércia está levando em consideração que o eixo em relação a y para o centro de gravidade é comum para todos os retângulos divididos aqui, né? Então, são esses os retângulos aqui para a alma e para as mesas. Então, ele tem um eixo centro de gravidade comum para todos os elementos. Então, a inércia total encontrada é de 8.009 dividido por 6 centímetros a quarta. Então, calculamos o raio de giração igual a 4,80 centímetros e o índice de esbeltez em relação a y igual a 104,17, que é menor que 200. Então, logo na outra direção, também será atendido esse critério. O índice de esbeltez limite, pelas propriedades do aço, igual a 88,86. E o índice de esbeltez reduzido é a relação entre o índice de esbeltez e o índice de esbeltez limite, igual a 1,17. Então, com esse valor, podemos, mais uma vez, utilizar o gráfico do coeficiente de redução global para encontrá-lo novamente, agora em função das características da seção transversal arbitrada. Então, com o valor do índice de esbeltez reduzido de 1,17, utilizamos o gráfico para encontrarmos o valor de x, do coeficiente de redução global, que neste caso é um valor em torno, está acima da metade ali, então um valor em torno de 0,57. Já é um valor legal de ser arbitrado aí. Então, mais uma vez, recalculamos a força resistente, né, com os valores do perfil arbitrado. Encontramos uma força resistente de 751,36 kN. Força essa que é maior do que a força solicitante de cálculo. Portanto, os critérios tanto de segurança quanto aqueles estabelecidos do projeto foram atendidos, o que nos permite afirmar que o perfil é suficiente para atender às configurações do problema. Com isso, nós finalizamos mais uma aula. Muito obrigado e até a próxima. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!